Uma das vítimas, vocês viram isso aí, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, pessoal? Uma das vítimas do ataque a tiros em um quiosque da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira, é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. Diego Ralph de Souza Bonfim chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Veja bem, primeiramente, né, o óbvio, né, meus pêsames à Sâmia Bonfim. A gente pode estabelecer um princípio de adversidade, de ser adversário político dela, de se contrapor, eu me contraponho firmemente a praticamente todas as ideias e ideais que ela defende, mas é um ser humano que merece o respeito, merece toda a consideração, e ter um irmão morto, um parente morto, um amigo morto, um familiar morto, é uma tragédia absolutamente inominável, tanto mais nessas circunstâncias. Mas eu não acho que é politizar, estabelecer que a política também do PSOL, infelizmente o partido da qual ela faz parte, infelizmente é parte dessa leniência em relação ao crime. Esse tipo de coisa acontece no Rio de Janeiro todo dia. Todo dia. Aconteceu de ser, infelizmente, do irmão da Sâmia Bonfim. Agora, pessoas pardas, brancas, pobres, negras, ricas, eventualmente, são assassinadas pelas milícias que tomam conta do Rio de Janeiro como se fosse um estado paralelo. Por que eu falo que a política de esquerda e progressista é corresponsável por esse tipo de coisa? Porque são lenientes em relação ao crime. Como a gente estava falando, inclusive, ontem, né? Você não pune nem sequer os pequenos delinquentes. Os pequenos delinquentes se sentem absolutamente livres e soltos para se tornarem grandes delinquentes. Aí é um exemplo de grande delinquente, um assassino, assassinos profissionais. Tudo indica, as investigações indicam, parece que o cara foi morto por engano, porque era praticamente um sósia do sujeito que estava na mira de uma milícia local, né? Mas eu também lamento informar que, em relação a o que se chama de politização, esse caso já foi politizado, já. Eu estava vendo hoje, de vez em quando eu faço esse exercício antropológico, me dá náusea, mas eu estava vendo. A Rede Globo estava tratando o dia inteiro do caso, a Rede Globo, a Globo News no caso, e falando que é culpa do fascismo, que era perto do condomínio do Bolsonaro, que as milícias tinham um quê de bolsonarismo, que tinham um quê de fascismo, essa religião bolsonarista, esse clima de violência ostensivo. Quanto a gente sabe que o Bolsonaro, ou a direita, ou o conservador, quer proteger o cidadão livre e trabalhador e honesto de bandidos como esse. Você não está fazendo apologia à milícia, tem que explicar o óbvio para essa gente, né? Eles invertem o óbvio propositadamente. Você quer se proteger de milícia, você quer se proteger de bandido. Quem faz uma política leniente, complacente com o crime, com o criminoso, achando que o criminoso é sempre, sei lá, uma espécie de vítima social, o que ofende a maioria da população brasileira que trabalha, é honesta e é pobre e não recai no crime, é a esquerda, que coloca penas mais brandas, que coloca saidinha, que devolve patrimônio para pedófilo, patrimônio para traficante, de líder de narcotráfico, e que coloca o champinha na rua, sei lá, uma série de coisas. Coloca, aliás, o maníaco do parque na rua que cometeu outros estupros. Esse tipo de complacência, de gentileza e de generosidade com a bandidagem é a única coisa que gera a criminalidade tão alta no Brasil. E é esse tipo de coisa que o PSOL, o Partido da Sâmia Bonfim, infelizmente faz. Estou politizando? Não. Estou dizendo as coisas como elas são. A tática de leniência, complacência, generosidade, humanidade excessiva com o criminoso faz com que o criminoso não sinta nenhum tipo de receio ou medo de ser criminoso, de se tornar um criminoso. Porque ele sabe que se ele for um adolescente, ele vai para a cadeia, ele vai para a Fundação Casa, quer dizer, e no dia seguinte está solto porque ele estuprou, matou, tirou o cordão de uma mulher. E se ele for um grande criminoso, como, sei lá, o Marcinho VP, daqui uns 2 anos ele sai, devolve, o STF devolve o helicóptero para ele, devolve o patrimônio para ele. Ou seja, e um miliciano também sabe que eventualmente as milícias vão proteger dentro da cadeia. Se ele ficar 1 ou 2 anos é muito lá para um assassinato. A gente sabe que 90% dos assassinatos no Brasil não são resolvidos. E dentre esses 10% que são pegos, olha só, 1%, 10% apenas vai para a cadeia. Ou seja, se você matar uma pessoa, você tem 99 chances em uma de sair absolutamente impune. E esse clima de impunidade é colocado, e eu não estou politizando, é colocado e feito e construído por políticas públicas de esquerda. Então, meus pêsames à Sâmia Bonfim, oxalá ela acorde para uma realidade triste do país, que infelizmente é perpetrado em boa parte pelo partido dela também.
de segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.